quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história clínica em relação a uma patologia que eu apresentava há uns 6 anos atrás, ou mais até, que era o pangastrite. Eu tinha pangastrite e refluxo, e deu também um pouquinho de gastrite leve. O que aconteceu é que na época que eu tive esses sintomas, procurei um gastro, ele me passou um tratamento. Esse tratamento durou 4 meses, eu ainda não estava bem. Comecei com um medicamento, em 4 meses eu já estava tomando 5 medicamentos por orientação do gastro, e eu ainda tinha dores fortes. Nessa mesma época, coincidentemente, eu estava fazendo um curso, que é o curso de doenças autoimunes, para especializar em relação à minha parte profissional, minha área profissional, queria agregar no consultório, e eu comecei a perceber que alguns sintomas que eu tinha e que não estavam se resolvendo com os medicamentos do gastro, tinha tudo relacionado à doença autoimune. Foi quando eu descobri que eu fiz o exame, eu descobri que eu tenho intolerância a glúten, e a partir daí eu comecei a mudar totalmente o meu tratamento. Então eu abandonei o tratamento com o gastro, porque não estava me ajudando, eu estava cada vez mais tomando remédio e não estava melhorando. E aí eu comecei a fazer algumas estratégias no plano alimentar, mudei a minha alimentação completamente. Foi gradativo, porque para mim foi bem desafiador ter que tirar alguns alimentos que eu gostava muito, eram alimentos meus preferidos, eu tive que trocar por causa da minha patologia, porque eu passava mal, e apliquei algumas estratégias como shots matinais, os chás específicos anti-inflamatórios, do tipo tusse, licorice, né, anis, vários tipos de chás eu comecei a incluir, cardamomo, e comecei a tomar alguns fitoterápicos específicos para doenças autoimunes para baixar o processo inflamatório. Cerca de 30 dias aproximadamente eu já não estava tomando mais nenhum medicamento e eu não tinha mais nenhum sintoma de dor. E eu diminuí cerca de 5 centímetros no meu abdômen. Nem era a intenção, mas eu reduzi, porque como o meu problema era gástrico, então o meu abdômen ficava muito distendido. E aí eu reduzi esses 5 centímetros em 30 dias por conta disso. O meu peso continuou igual, porque a ideia não era diminuir peso, não queria emagrecer, eu queria melhorar o sintoma. E eu tinha muito cansaço, muito inchaço, né? Eu sentia que ficava um pouco, né, distendido no meu abdômen, gases, enfim, melhorei muito. O que aconteceu? Conforme eu tive essa melhora clínica pessoal, eu comecei a compartilhar isso muito no consultório. Meus pacientes sempre foram o foco maior emagrecimento, porque eu fiz especialização há 15 anos de emagrecimento, e aí eu cruzei todas as informações do curso de autoimune, eu comecei a aplicar para os pacientes para emagrecimento, porque a obesidade é uma doença crônica inflamatória. Então, com as estratégias de doença autoimune para desinflamar, o paciente desinflamando, ele ativa o metabolismo, acelera o metabolismo energético para queima de gordura, desinflama. Então eu comecei a entrar nesse universo de doença autoimune e perceber que muita coisa eu poderia estar utilizando como estratégia para o paciente emagrecer também. Então hoje meu tratamento para emagrecimento, ele é específico, para cada paciente individualizado, mas eu junto toda essa bagagem que eu adquiri em relação a doenças autoimunes para agregar no tratamento de emagrecimento, e com isso também trazer uma melhora de sintoma, de dor, de doença, além dos exames que eu solicito, que são alguns exames específicos, né, para poder identificar vários parâmetros que o paciente se encontra ali, para a gente poder resolver a parte clínica e assim otimizar o metabolismo energético. Mas a minha experiência com essa questão do curso que eu estava fazendo de doença autoimune me agregou muito, me abriu muito leque em relação a estratégias que hoje eu aplico, né, no consultório. Eu tanto aplico no tratamento para os pacientes, como eu também faço, porque eu tenho a intolerância a glúten, então é uma doença que não tem cura, então eu vou precisar fazer essas estratégias como hábito, rotina, virou meu dia a dia. Mas hoje eu já não sofro mais com esses sintomas que eu tinha antes, né?
E uma das coisas que na época eu lembro que foi muito legal é que meu maior objetivo ali naquele momento era parar com refluxo, com a distensão abdominal, com dor que eu tinha, né? Dor, eu ia pro hospital achando que tava com apêndice, alguma coisa desse tipo. E era gases, era distensão mesmo. Uma desbiose muito alta, muito importante. Uma das coisas que eu senti no primeiro mês de tratamento com as estratégias anti-inflamatórias foi que eu sempre, toda a minha vida, eu tive muita dor de cólica menstrual. Todo mês eu tinha cólica, mas cólicas muito fortes, de eu ter que tomar anti-inflamatório junto com um analgésico, tomar 2, 3 cápsulas de uma vez para melhorar, porque senão eu passava muito mal e tinha que parar no hospital e tomar alguma medicação na veia, porque nada parava no meu estômago, eu vomitava, tinha diarreia, tudo ao mesmo tempo. E muita dor, minha pressão caía, era uma coisa assim bem forte. No primeiro mês de tratamento com as estratégias anti-inflamatórias para melhorar o refluxo e a pangastrite, eu não tive cólica nenhuma. Foi a primeira vez na minha vida que eu não tive cólica menstrual por causa da estratégia que eu fiz anti-inflamatória, porque a menstruação ela é um processo inflamatório. Se você já está inflamado, aquilo ali vira um boom de inflamação, de dor e de sintomas. E eu fui pega de surpresa. Eu tava na rua trabalhando e de repente eu fiquei menstruada. Eu fiquei assustada. Eu falei, o que é isso? Porque sempre quem me avisava que eu ia menstruar era cólica. Eu sentia aquela cólica 2 dias antes. Aí eu já sabia, já me preparava. E naquele mês que eu fiz a estratégia anti-inflamatória, eu não tive cólica nenhuma. Então assim, pra mim isso foi muito bom. E eu nem na literatura nem tinha nada disso, né? Então hoje eu consigo ter um outro olhar, eu sempre estou estudando, tenho aqui a plataforma, né, da Rita Castro, Luciano Bruno, que eu sempre me atualizo, mas é um mundo muito lindo, assim, de enxergar em relação a plano alimentar, fitoterápicos. Os fitoterápicos agregam demais no tratamento para doença autoimune, para emagrecimento, para estresse, ansiedade, tem muitas coisas ricas aí na natureza que a gente pode estar usando. E assim, basta querer, né? No começo, tudo que você precisa é ter vontade de mudar. Você tem que ter vontade de mudar, porque o restante vem junto, né? E é isso. Essa é a minha experiência clínica pessoal, onde eu tive melhora com os tratamentos, e a cada vez mais eu estou estudando para poder agregar no consultório para os pacientes. Mas é isso. Espero que vocês tenham se identificado e que vocês comecem a ter um olhar aí diferente sobre nutrição, sobre alimentação, sobre estilo de vida. E é isso, bora lá, que essa semana tem muita coisa ainda pra gente fazer.